Eu nem sabia que eu era um artista político. Saudações, Leandro Zen. Bem-vindos ao Mantra Cultural. Papos além, papos além. Primeira vez que eu toquei num palco era na Feira do Livro, aqui do meu município. Eu saí da minha toca, onde eu já tinha escrito um livro, eu gravei um CD e lancei um filme, tudo produzido em casa. Nessa época, o pessoal descobriu e me convidou a me apresentar na Feira do Livro. Eu fui lá com meu teclado, toquei minhas músicas. No que eu desci do palco, uma mulher que estava num cargo público me perguntou se eu tocava outras músicas de outros artistas. Eu disse não, eu só toco as minhas músicas, ciente de que isso me faria deixar de vender outros futuros shows por longos anos. Recentemente, quando eu estava tocando de novo as minhas músicas em um outro evento, esta mesma pessoa, ainda em um cargo público, chegou para mim e disse: "Estou orgulhosa de você." Embora eu ainda não tenha vendido nenhum show do Leandro Zen para esta repartição. Foi aí que eu percebi. Sabe o que é política, meu amigo? Você ser convicto das suas ideias. No caso, das minhas canções. No caso, da minha mensagem. Isso é política. Mas será? O que é política? Essencialmente, é como é que a gente vive em comunidade. São os valores da gente enquanto comunidade. É inevitável que aconteça aquilo que chamaram de política, porque política vem de cidade, polis, né? Não tem nada a ver essencialmente com partidarismo, mas é fácil entender que desencadeia nisso, né? Porque os partidos, eles têm certas visões de mundo daquilo que eles acreditam que seria interessante dar palco e aquilo que não seria interessante dar palco. Então, é fácil entender como as coisas ficam agressivamente polarizadas. Quando se fala em artista político, você pode imaginar imediatamente algumas figuras, né? E você já faz o certo link com partidarismo, com propaganda, com militância. Mas o artista político não é aquele que critica governos ou que fica protestando à toa, criando mais contraste entre aquilo que se polariza. Isso é uma pequena forma de ser político, um tanto inconsciente e inconsequente, superficial, rasa, e na verdade isso é vendido como profundamente político, né? Mas o profundamente político é o cidadão livre de certas amarras. Aí que está. Porque a convivência em comunidade requer sabedoria. Eu troco democracia por sabedoria imediatamente. Na hora. Sabedoria. Agora, do que realmente estou falando, então, quando eu falo que sou um artista político? Que eu sou um grande sábio? Votem em mim? Também não é isso. Claro que não é isso. Não faz o menor sentido que a arte aconteça, seja criada para gerar atrito, agressividade, divisão, polarização. Agora, sim, de fato, ela gera pensamento, provocação. Sim, e os artistas, inclusive militantes e politizados, eles falam muito disso, de estarem lutando para a construção de um público que pensa por si só e dizem que provocam essas questões para libertar a mente das pessoas. Quando, na verdade, o que fazem é, infelizmente, causarem mais problemas, porque não está acontecendo a libertação da mente das pessoas através dessa agressividade e desse partidarismo. Por isso eu digo, isso é uma forma muito cafona de ser politizado. Não se refere exatamente à profundidade de uma politização com real consciência. Política é cultura, e aí cada sociedade, cada comunidade
tem os seus parâmetros, as suas características, que fazem a gente se comportar de determinada maneira. A nossa visão de mundo, os sonhos da gente e a nossa autoimagem, tudo é uma construção político-cultural. O artista, então, ele tem consciência de que sua obra influencia essa visão de mundo, essa autoimagem da sua comunidade. O que ele expressa naquele palco que lhe foi concedido pela comunidade de maneira ou outra, aquilo que ele expressa vai gerar pensamentos, reações. O que muitos procuram são meras reações. E outros vão procurar pensamentos e vão dizer, a gente quer pensamentos livres. Não existe pensamento livre dentro da cultura Zen. A liberdade, ela vem de um entendimento mais profundo do que nós somos. Por isso, o artista, ele há de inspirar liberdade, e esta liberdade não é mental, não é uma forma de pensamento, não é uma bandeira ou outra, um lado ou outro. A liberdade é coisa mais profunda, muito mais profunda, né? Então, o artista básico que tem por aí, famosos inclusive, sim, porque fama não tem nada a ver com consciência, eles são contra algo, contra alguém, contra um pensamento, contra um monstro idealizado. Lutar contra é um desperdício de energia absurdo e uma inconsciência. Não se luta contra nada. Não é esse o objetivo mais sublime para um ser humano. Lutar contra alguma coisa é uma visão errada da nossa própria natureza. Consequentemente, do entendimento da política ou da vida em comunidade. Por isso eu digo que esses artistas, eles não atingiram um grau de profundidade que seria digno para um palco. Um artista saudável, ele propõe uma visão, ele traz uma alternativa. Não existe apenas a fabricação de rótulos e a crítica aos rótulos. Isso é superficial. O artista verdadeiramente político, que entende de si mesmo para depois prestar os seus serviços à comunidade, ele entende, ele consegue decifrar o medo que as pessoas têm. Todas as pessoas, todos os seres humanos têm um medo, um vazio, uma esperança ou a falta de esperança. Todos nós, seres humanos. E esse medo, esse vazio, quando traduzido pela mensagem do artista profundamente existencial e político, isso faz acontecer a evolução da consciência do público, das pessoas. E é esta inconformidade com serenidade é que significa o artista político. Ele não quer manipular a mente das pessoas, não quer jogar uma pessoa contra outra. Ele quer mostrar para todos que todos estão inconscientes, não estão vendo o problema real. Libertar a mente das pessoas. O artista político saudável não busca aplausos imediatos. Ele sustenta a sua verdade até que ela amadureça e ganhe formas. Consegue entender que isso é política? Agora, traga para a sua vida, para a sua experiência de vida. A sua verdade, ela não vai encontrar facilidades para se expressar aqui fora. Ela vai encontrar um cenário todo já montado. E você, adivinha só, é uma novidade no universo. Nunca existiu ninguém igual a você. Você vai ter que fazer valer o seu coração, a sua presença. Chame de suas ideias, mas vem antes das próprias ideias, a essência do seu ser. E você vai ter que fazê-la florescer neste mundo que não estava esperando por você. Isso é política, ao meu ver. Dizer, eu existo, assim como eu sou. E eu não vou simplesmente negar a mim mesmo para me padronizar em qualquer coisa que me digam para fazê-lo. Eu não vou fazer. Este sentimento é que o artista verdadeiro há de inspirar no seu público. E isso iria fazer o nosso querido Brasil revolucionar de verdade.
porque não se fala em Brasil, em país, em governo, se fala em seres humanos realmente livres. Livres, conscientes, inteligentes. Um artista político de verdade, ele não luta contra o mercado e muito menos se curva ao mercado. Ele apenas se mantém convicto, sereno, forte para ser ele mesmo. E o tempo dirá sobre as colheitas. Neste sentido, neste vídeo eu brinco então que eu demorei muito tempo para perceber que eu tenho uma força política muito grande. Não partidária, não de mendigar votos, mas de inspirar que a comunidade amplie a sua consciência, a sua visão de mundo, através da sensibilização do indivíduo e não da manipulação mental do indivíduo. Eu mantive meu posicionamento por longos anos de tocar as minhas músicas com a minha estética, dentro da maturidade que naturalmente ia se desenvolvendo, e aquilo que antes as pessoas achavam esquisito, estranho, que de fato era, porque era novo no planeta Terra, igual a eu, igual a você, igual a todo mundo, é novo nesse planeta. Hoje, depois de tanta convicção, trabalho, dedicação, força de vontade, o mercado, as pessoas acabam dizendo, está assimilado. Me parece ser assim que as flores crescem no jardim. Veja que bonitinho, hein? Será que eu deixo isso no vídeo? Me parece ser assim que a flor cresce no jardim. Nem tudo são flores. Então a verdadeira política é uma resistência silenciosa, porque se trata de uma resistência do coração crescendo, não da mente pensando, idealizando e criticando e enchendo o saco. Uma das figuras artísticas mais emblemáticas desse país, que é o Raul Seixas. Ele foi o meu mestre, meu grande mestre inspirador. Ele era crítico e provocador, mas com humor, com inteligência, com entendimento, com a profundidade que ele queria fazer florescer no público brasileiro. Ele tinha esse senso crítico, mas ele também oferecia algo maior no lugar de tudo isso que era criticável. Isso é muito sutil, porque você está coletivizando uma visão mais ampla e mais corajosa. E nesse exercício se encontra certas dificuldades. E para essas dificuldades é preciso ter a força, a perseverança. A luta do artista verdadeiro não é contra outras pessoas. É contra o empobrecimento da percepção. Até o próximo vídeo.